aconteceu com o meu Reading Journal ao longo do ano? No começo do ano, eu vou deixar inclusive o link do vídeo, dos dois vídeos que eu fiz pro meu Reading Journal, que é um bullet journal, um planner, onde eu organizava as minhas leituras. E ao longo do ano, eu vi que o sistema que eu tava fazendo não ia funcionar e eu acabei abandonando. Então, eu vou mostrar o que ele virou, né? Que na verdade não virou, porque eu não usei mais ele, mas até onde eu usei assim. E depois eu abandonei porque tava dando muito trabalho, tava ficando muito bonito, mas tava dando muito trabalho. E vou mostrar também aqui nesse vídeo o Reading Journal que eu preparei pra 2022, que é bem mais simples, bem mais resumido, que é só escrever o que eu li pronto, sem muita colagem, sem muito frufru, sem muita dor de cabeça. Então, fica aqui nesse vídeo. Já comenta aí embaixo também se você organiza suas leituras por algum caderno ou só digitalmente, quais os métodos que você usa para organizar suas leituras. E vamos lá! Deixa seu like também, se inscreve, ativa as notificações. Lá na Amazon também tem muitos cadernos bonitos para você usar de Reading Journal, então eu vou deixar um link geral da Amazon para você ir lá e ver um caderninho assim bem bonito para você fazer o seu. E comprando por esse link você me ajuda bastante e não paga nada mais por isso, então é um ótimo jeito de ajudar aí os seus produtores de conteúdo favoritos. Já me segue também nas redes sociais para ver como é que vai ficar o Reading Journal do ano que vem, e eu vou tentar atualizar por lá também, um pouco por aqui, pelos vlogs, enfim. Já segue tudo e ativa as notificações e pra ficar por dentro de tudo. Então, o meu caderno de Reading Journal, trava a língua, foi esse daqui, que eu não lembro onde eu comprei, mas foi numa livraria, num dia que tava com 50% de desconto as coisas, daí eu paguei bem baratinho, ele tem essa capa assim de tecido, e ele é bem simples mesmo e é pontado, tá? Então ele não é nem com linhas, nem em branco, nem quadriculado. São pontinhos que facilita bastante, assim, na hora de escrever reto, fazer uma linha, mas também não fica aquela poluição visual das linhas escuras mesmo, sabe? Eu odeio caderno pautado. Então, pra começar, a gente tem uma capa de abertura, assim, com algumas fotos que eu peguei do Instagram mesmo, imprimi, colei tudo aqui e coloquei o título, então, Leitura de 2021. Daí a próxima página nós temos um índice que eu abandonei logo em janeiro, onde eu colocava, então, o Future Log, que é uma visão geral, tipo um sumário também, só que não é um sumário, tipo uns calendários pra eu ter uma visão geral do que vai acontecer ao longo do ano, maratonas, leituras conjuntas e tudo mais. Uma página com os favoritos da vida, uma página com os projetos de leitura, uma página com as séries de livros que eu tenho por aqui para eu ter o controle de qual livro de qual série eu já tenho, qual eu já li. Uma página também para os mangás, que inclusive eu tenho que atualizar, mas como eu não vou mais usar esse sistema, não vou atualizar nada. O desafio de ler todo dia em 2021, que eu fiz vários quadradinhos para ir pintando conforme eu fosse lendo, mas aí acabava que eu esquecia de voltar no fim do dia e marcar se eu li ou não. Uma página para os livros lidos em 2021, e aí eu comecei colocando aqui a página que iniciava o mês de janeiro, e a cada livro que eu lia eu fazia uma colagem e colocava um resumo, quantas estrelas eu dei, e isso foi o que deu mais trabalho, porque para fazer essas colagens eu precisava imprimir as imagens e pesquisar as imagens que tinham a ver com a história, e a parte da impressão foi ficando muito cara. Então, assim, esse negocinho aqui foi ficando muito caro e eu acabei abandonando por causa disso. Porque se eu tivesse a impressora aqui em casa, seria muito mais prático e barato. Não que a impressora seja barata, mas seria mais barato. Então, ficou aqui só essa capa, que eu acho linda. Eu quero recortar ela desse caderno e colar na minha parede, essa capa. Daí, então, aqui o Future Log, que eu falei, as iniciais dos meses. Todo o tema desse caderno é meio medieval, assim, tá? Iluminuras e letras capitulares e tudo mais. Então, esse papel era pra ser vermelho, não rosa, mas ficou rosa por causa da cola. Daqui eu coloquei os calendários e as leituras conjuntas, os feriados, e é isso. Daí são 2 páginas. Daí aqui tem, então, a página com os favoritos da vida, que eu fiz meio sem pensar que talvez eu pudesse favoritar algum livro esse ano, porque esse ano, na verdade,
eu tô com coração de manteiga pra favoritar livro. Favoritei mais livro do que eu já tinha de livro favoritado. Então acabou que não sobrou muito espaço pra colocar os livros que eu fui favoritando ao longo do ano. E ficou tudo muito amontoado, assim, aí eu comecei a não gostar mais. Aí aqui a gente tem o quê? Ah, tá. Aqui eu escrevi 2021. E aqui tem uma estante com todos os livros que faziam parte de projeto. E eu ia pintando conforme eu ia lendo. Aqui eu só... E as cores eram de acordo com as estrelas. Então aqui tinha o projeto de clássicos, os 12 livros para esse ano, os livros em inglês que eu queria ler esse ano, os livros de Star Wars e os livros de Outlander. Aqui dos clássicos, eu li quase todos, eu só abandonei um, que foi Ada ou Ardor. Inclusive eu tenho que pintar aqui o Americano Tranquilo ainda, que eu não pintei. Mas ó, eu ia pintando e escrevendo o nomezinho deles. Aí essa próxima página, que são as séries de livros que eu tenho por aqui, então eu usei 2 páginas, a segunda página é mais simples, só essa que eu fiz bonitinha. E aí eu ia pintando, né, conforme eu ia lendo, inclusive tem que pintar umas outras aqui que eu já li e ainda não pintei. E também tem a página de mangás, que ficou bem simples, de quadradinho mesmo, porque como o mangá geralmente tem muito volume, eu não ia ficar escrevendo repetidas vezes o mesmo nome, né? Então eu fiz quadradinhos e eu ia pintando conforme eu fosse lendo, e os quadradinhos vazios são os volumes que eu tenho. Aí aqui ficou em branco também, para caso eu adquirisse mais mangás ao longo do ano, o que aconteceu. Aqui eu tenho o desafio de ler todo dia em 2021. Ó, esses espaços muito em branco aqui são períodos que eu esqueci. Esqueci que se eu tinha lido ou não, e aí depois eu acabei abandonando de vez. E aqui eu fiz um blackout poem, não sei como é que fala, né? Que você vai pintando algumas palavras e deixando outras em branco para formar um poema. Enfim, tentei fazer um negócio aqui. Aí aqui a gente tem a lista dos livros lidos esse ano, que eu também parei de preencher depois. Fiz outra página aqui, inclusive, que eu já tava quase completando essa, né? Eu fiz 2 páginas. E aí aqui começa o mês de janeiro, então fiz todo nesse estilo, assim, de desenhar a letra inicial do mês numa página de livro. E aqui do lado eu coloquei um pedaço de papel pra colocar os livros que são da minha TBR do mês. E aqui eu fiz uma tabela, tipo um pagiômetro, pra controlar quantas páginas eu lia por mês, por dia, pra ter uma noção do quanto eu tava lendo. No mês de janeiro não funcionou muito bem. Vou mostrar assim pra ficar mais fácil. Ó, então aqui eu coloco a quantidade de páginas e aqui os dias, e dia da semana, dia do mês, e aí eu vou fazendo um pontinho na quantidade de páginas. Então assim, tinha dias que eu não lia nada, tinha dias que eu lia mais de 100 páginas. E aí foi ficando assim, tem dias que eu esqueci, ó, tipo esses dias aqui que estão em branco eu esqueci de colocar. Só que no mês de fevereiro deu um pouco mais... Não, fevereiro? Não sei se foi em fevereiro. Teve um mês aí que deu um pouco mais certo. Então as capas dos meses ficavam assim. E aí, conforme eu ia lendo... Na verdade, aqui ainda tem a parte de filmes e séries, que eu separei pouco espaço também, foi faltando espaço. Então abandonei também. Daí agora sim, conforme eu ia lendo um livro, eu ia fazendo uma página pra ele. Então esse daqui é do livro Kenobi. Aí eu colocava aqui então informações de autor, editora, estrelas, o título do livro, que mais? A data que eu li e pontos bem específicos, assim, tipo, começo arrastado, muitos personagens, passado do personagem, enfim. Daí eu colocava um mini resumo mesmo. E aqui já é outro livro, aqui é As Crônicas de Morrigan, ficou parecido, né? É outro livro. Aí foi ficando assim, ó, bem bonitinho. O Pequeno Príncipe, A Caça, os livros da Julia Quinn, qual que é esse aqui? Não, esse aqui é Ruína, da Emmett inteira. Aí aqui é a história de um grande amor, O que aconteceu em Londres, 10 coisas que eu amo em você. Moll Flanders, eu fiz 2 páginas pra Moll Flanders, que foi o primeiro favoritado do ano, livro incrível, maravilhoso. Inclusive aqui eu coloquei, tipo, quem foi Moll Flanders, porque é inspirado numa história real. E aí aqui nós temos o mês de fevereiro, e aí o pagiômetro do mês de fevereiro não funcionou. Como dá pra ver, não funcionou. Os livros lidos de fevereiro também, acho que foi aqui que eu comecei a deixar uns livros em branco pra fazer depois, e acabei não fazendo. Então aqui a gente tem Raposas e Fazendeiros, qual que é esse? Anjo Mecânico,
Aí aqui tem Pinóquio e Peter Pan. Aqui não tem nada, que era pra ser Alice e o Livro da Selva. E aqui era pra ser Oz. Aí a gente tem a capa do mês de março, que teve que ficar dividida assim. Então a parte das tabelas e tudo mais ficou aqui. Ó, em março o pagiômetro já funcionou mais. Daí eu coloquei também os numerozinhos pra não ter que ficar sempre ligando o pontinho, sabe? Até o número de páginas. E eu já conseguia ver direito. Aqui também eu colocava no fim do mês, bem pequenininho em algum canto, a quantidade de livros lidos, quantos foram homens, quantos foram mulheres e a quantidade de páginas. Daí então a capa do mês de março, né, ficou assim. O primeiro livro lido do mês foi Úrsula. Aí aqui já começa a ficar tudo em branco. Eu só colei, não escrevi nada. Aqui é Foxcraft, aqui é Lady Susan. Aqui ficou em branco, era pra ser Anne de Avonlea. Esse daqui era Príncipe Mecânico, eu só coloquei o título e as estrelas. O que mais? O Conto da Aia, Morro dos Ventos Uivantes, Anne da Ilha e Sol da Meia-Noite. Ai, Sol da Meia-Noite ficou tão lindo. Aí o mês de abril. Temos aqui o mês de abril também, que o pagiômetro funcionou. Assim, tava ficando tudo muito bonitinho, sabe? Mas tava dando muito trabalho. Isso aqui eu nem dava tanto trabalho. O mais trabalhoso mesmo era ir até o negócio pra imprimir as imagens e pagar pelas imagens. Foi ficando difícil. Daí, ó, aqui começa a ficar tudo em branco. Tem as imagens que eu ia usar aqui, soltas. Mas então, aqui é Percy Jackson. Aqui do lado é o quê? Antígona. Ó, as imagens estão tudo soltas aqui, tá vendo? Tipo, eu fiquei com preguiça de colar mesmo. Aqui é Como Sobreviver à Realeza e Rain Rain, que é o livro em inglês que eu li esse ano. Traum e... tá caindo as coisas aqui. Traum e Flores para Algernon. Daí aqui tem o mês de maio, que o pagiômetro claramente não funcionou. E as colagens também não rolaram. Aqui tem Sombra e Ossos e Malone Morre. Aí eu fui anotando pra caso eu fosse colar depois, né? Mas acabei nem imprimindo essas aqui. Belle Époque, Como Se Vingar de um Cretino. Aí o mês de junho eu ainda insisti em fazer pelo menos a capa e o pagiômetro, que funcionou no mês de junho. E aqui só fui anotando também o nome dos livros, não fui colando mais nada. As Quatro Rainhas Mortas, Ascensão de Sandin, Pacto de Três Graces, Outlander, ainda tem aqui umas imagenzinhas. Nasci para Brilhar, Casa de Terra e Sangue. O mês de julho, olha só, continuei insistindo aqui, minha perna tá dormente. Mas o pagiômetro também já não funcionou aqui. E julho teve maratona, então minha tibiar tava bem grandinha. E, de novo, não colei mais nada. E aí todas as folhas estão em branco, nem fiz o mês de agosto. Parei por aí. Então tava dando muito trabalho, tava ficando bonito, mas tava dando muito trabalho. E pro ano que vem, então, eu separei um caderno bem menor. Esse caderno veio de brinde em uma compra que eu fiz no site da Darkside. E ele tem 36 páginas. 64 páginas, 36 folhas, alguma coisa assim. Então é tipo o básico do básico, sabe? Sem tempo, sem páginas, sem espaço pra ficar fazendo resenha de livro por livro. É pra fazer a capa do mês, colocar o que eu li, colocar o que eu favoritei, colocar só o básico. E aí aqui também eu já coloquei as flagzinhas com o título de cada categoria. Aqui no começo eu mantive aquele desafio de ler todo dia, então eu recortei desse caderno aqui alguns quadrados pontados pra facilitar na hora de pintar. Ó, tem um pontilhado assim nele, bem pequenininho. Desenhei algumas coisas aqui também no meio, só pra não deixar tão simples. E aí, conforme eu for lendo, eu volto no fim do dia e pinto se eu tiver lido. Se eu não tiver lido, eu deixo em branco. A próxima página é dos projetos de leitura. Então, fiz também alguns desenhos básicos, só pra não deixar faltando espaço, assim. Não sei se quando esse vídeo estiver saindo já saiu os vídeos dos projetos de leitura, mas eu já gravei todos eles. Hoje, inclusive, esse é o último vídeo que eu tô gravando no dia. Por isso que eu já tô até encostada na estante. Então aqui coloquei todos os livros de todos os projetos.
Aqui eu coloquei quadradinhos pra eu ir pintando conforme eu for lendo um livro. Então tem 132 quadrados, obviamente que eu não vou ler 132 livros, mas é melhor sobrar do que faltar. Então tá aqui eu vou pedir pra mozão fazer um desenho, porque eu não sei fazer desenho grande, fica tudo distorcido. Então eu vou deixar essa página pra mozão desenhar, porque desenha melhor que eu. Aqui eu fiz o projeto de uma estante, então ela ainda tá vazia porque eu ainda não li nada pra 2022. E conforme eu for lendo, eu vou desenhando o livro e colocando o título dele. Eu fiz só nessas 2 páginas porque eu acho que vai ser o suficiente, vou tentar fazer livros pequenos e espero que eu consiga completar. Assim, dentre todas essas páginas, essa vai ser a mais trabalhosa de fazer, mas eu espero que dê certo. E aqui eu fiz essas 2 páginas bem simples, assim, com adesivo mesmo, pra anotar os filmes e as séries que eu for assistindo. Eu só não gostei muito que passou, né, aqui pro outro lado, as prateleiras da estante, mas a hora que eu for escrevendo também nem vai dar pra ver nada. E aí as outras páginas ficam em branco pra eu poder anotar o resumo dos meses. E assim, o que eu planejo não vou fazer resenha de livro por livro de cada livro que eu ler. Então eu penso em usar 2 páginas para cada mês. Conforme eu for fazendo nos meses ano que vem, vocês vão vendo, eu vou mostrando lá no Instagram mesmo, fazendo, sei lá, mini vídeos para cada mês, enfim. Eu pretendo usar só 2 páginas para anotar, assim, o mês, a TBR do mês, o que eu li, o que eu assisti naquele mês, embora tenha essa página, né, geral, eu quero deixar específico de cada mês o que eu assisti, o que eu favoritei, quero fazer o pagiômetro também, continuar fazendo o pagiômetro, que estava sendo bem interessante. Então, no máximo, 2 páginas por mês e sem colagem. Vou tentar fazer o mais simples possível, espero que dê certo. Daí aqui também na capa eu peguei uma caneta branca e escrevi 2022 e colei um adesivinho aqui embaixo só pra ficar mais personalizado, assim, pra dizer que é um caderno de leitura. É isso, atrás tem umas luas. E assim, a diferença, né? A diferença, vamos ver se eu vou conseguir ser sucinta como eu pretendo, pra não precisar gastar um caderno de mais de 36 folhas. Então é isso. Esse foi o meu review, update sobre o Reading Journal. E me diz aí nos comentários se você tem se dá certo, como é que você faz. Eu organizo muito a leitura também pelo Scooby e por uma tabela no Excel. E por lá eu consigo atualizar mais fácil, né? Porque é só abrir o arquivo lá e digitar e fechar e pronto. No caderno não, fica horas e horas, inclusive agora, enquanto o celular carregava antes de eu gravar os vídeos, eu fui fazendo esses desenhos. E assim, ficaram desenhos bem simples mesmo. Esse foi o mais difícil de fazer porque é grande, eu não sei fazer desenho grande. Mas assim, só pra, né, só pra não deixar em branco, daí eu fui fazendo uns desenhos. E é isso. Espero que dê certo dessa vez. Eu vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. E eu vou atualizando sobre o novo caderno de leitura lá no Instagram. Então não deixa de seguir pra ver isso e muitas outras atualizações de leitura também. Então até o próximo vídeo e tchau!